Pessoal, projeto de lei que proíbe o envio do dinheiro do pagador de impostos para fora, né, gente? Para grupos terroristas ou suspeitos de relações a grupos terroristas. Pois bem, gente, esse projeto foi votado no dia de hoje. Por exemplo, agora a gente não poderia enviar dinheiro aí para o Maduro ou para a galera lá na Venezuela, né, que está envolvida nesse narcoterrorismo. Acontece que tivemos 2 partidos que votaram contra esse projeto, ou seja, né, pessoal? Bom, eu vou dar uma chance para vocês comentando aqui embaixo quem foram os 2 partidos. Esse vídeo tá imperdível. Tem deputado Gustavo Gayer, tem Kim Kataguiri, tem os deputados petistas. Bom, faz o seguinte, já curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos. Fica aí um recadinho rápido do nosso patrocinador e muito importante, e a gente já vem com esse vídeo. Deixa eu te perguntar, e se isso aqui funcionasse pra você também? Já tem seguidor aqui do canal que tá tirando até R$300 por dia com esse método apenas com um celular. E eu só aceitei divulgar porque é um parceiro sério aqui do canal e depois ele me provar que é real. E com isso, ver os saques, as provas, o dinheiro pingando na conta das pessoas é realmente impressionante. Olha esse vídeo, um cara que começou há cerca de uma semana e já tá tendo resultados. Eu não tô aqui pra me aparecer, tá? Eu não gosto desse tipo de coisa, eu tô aqui pra mostrar uma coisa que realmente funciona. Olha isso aqui. Eu tô há 7 dias usando esse aplicativo que tava bombando nos Estados Unidos. Travou a tela. 7 dias e eu já fiz R$1.700. Se você seguir o método, isso aqui vai funcionar. Não tem como dar errado. Então eu queria agradecer aí todo mundo que me ensinou certinho como funcionava. Cara, foram 7 dias, R$1.700. E simplesmente chegar e ver esse valor é muito gratificante, mano. Muito obrigado. Imagina que você pode ser uma das pessoas a me mandar um vídeo nos próximos dias. Então clica no primeiro comentário fixado ou no link da descrição e aproveita e assiste agora mesmo, porque pode sair do ar a qualquer momento. Vamos pro vídeo. Esse projeto eu apresentei logo após o governo Lula enviar recursos para o NWRA, que é um órgão das Nações Unidas que tem atuação no Oriente Médio, e que foi descoberto que terroristas do Hamas desviavam esses recursos para financiar suas próprias atividades, o que é uma coisa absolutamente inaceitável que o pagador de impostos do Brasil, que já sofre muito, ainda seja obrigado a financiar organizações terroristas por opção do governo. O texto, ele é bastante claro, não é uma coisa ideológica, apesar de ter surgido em razão de um erro do presidente Lula, vamos chamar assim. E ele é muito simples, muito claro, a deputada Rosângela aprovou na sua integralidade, que veda qualquer forma de financiamento, doação, contribuição, pagamento de qualquer espécie a Estado ou organização internacional suspeita de contribuir de qualquer forma com grupos terroristas. E aí há a definição de suspeita no parágrafo 1º. Então é um texto muito claro para garantir que o pagador de impostos do Brasil não seja obrigado a financiar organizações terroristas ao redor do mundo, razão pela qual não sou membro dessa comissão, mas agradeço Vossa Excelência me passar a palavra, peço o voto dos colegas aqui para a gente aprovar esse projeto. Obrigado, deputado Kim Kataguiri, deputada Rosângela Moro, como relatora. Trata-se aqui de controle de dinheiro público, já tão escasso, já tão mal empregado por esse governo, e o dinheiro do pagador de impostos precisa ficar voltado para atividades necessárias da população, sobretudo para impedir que seja financiado, direcionado para qualquer atividade ilícita. Eu repito, presidente, nesse momento que o governo federal se associa sem qualquer pudor a regimes autoritários, ao Irã, que tem os seus grupos de terrorista, Hamas, Hezbollah, o dinheiro do povo brasileiro não pode ir para essas organizações consideradas suspeitas. Nós já há sim uma regulamentação da ONU, mas essa proposta do deputado Kim, ela amplia. Ela coloca a palavra suspeitas de colaborar com atos terroristas. E trata-se, então, esse projeto de fazer um controle interno do que o nosso dinheiro, do pagador de impostos do Brasil, vai poder financiar ou não. Eu queria tirar algumas dúvidas apenas com o Kim saiu daqui. Primeiro, quem vai estipular o que é organização criminosa? É a ONU, é a resolução da ONU. Primeira coisa. Segundo, porque senão fica muito vago. Na minha opinião, hoje nós sabemos por interesse geopolítico, né? Muitos condenam, isso aqui é terrorismo. Isso aqui é isso, né? E até por falta de conhecimento e muitas vezes por propaganda e essa questão, essa doença que veio trampista, só está trazendo prejuízo para o país, nós precisamos saber, tem que estar vinculado à ONU, por exemplo. A ONU, que é um órgão neutro das Nações Unidas, por quê? Porque daqui a pouco, unilateralmente, um país fala que determinado regimento é terrorista e na verdade ele pode ser libertador ou está lutando por uma causa nobre, né? Inclusive pela soberania do seu país, como estamos lutando aqui, nesse sentido. Então, fica aqui
o meu receio, eu vi a conversa do deputado Arlindo, vi a proposta do deputado Kim, né? Achei plausível, acho que é importante sim ter uma lei, né? Agora, quem que define o que é órgão terrorista? Só o presidente Trump? Ou vamos colocar na questão da ONU, na resolução da ONU? Vamos parar de brincar com coisa séria, gente. Eu acho o projeto importantíssimo, né? Parabenizo aqui, importante mesmo, sou contra qualquer... Agora, quem vai estipular o que é organização criminosa? É o Eduardo Bolsonaro? É o Trump? Ou a Organização das Nações Unidas? Estou frisando bem isso, porque eu acho que se colocar um adendo que esteja, desde que esteja estipulado na resolução da ONU, o projeto é maravilhoso. Eu acho que em uma democracia plena nós temos que existir ambos lados do espectro político, né? Esquerda, direita, centro. Acho que todos devem estar incluídos. É por isso que eu venho aqui falar contra esse projeto, deputado. É um absurdo esse projeto. Favor. É um absurdo. Se esse projeto seguir adiante e realmente tiver corpo, ele pode prejudicar muito a existência da esquerda na América Latina, gente. E nós precisamos da esquerda para ter uma democracia plena. Onde já se viu você agora querer proibir o governo de financiar a Venezuela, ou de financiar o Hamas, Hezbollah, Houthis, ou de se aproximar cada vez mais com o PCC e Comando Vermelho. Se isso aqui for feito, não vamos ter esquerda mais. Nas próximas eleições, boa parte do financiamento dos deputados e representantes eleitos da esquerda vão deixar de existir. Isso é muito perigoso, presidente. Eu digo, por exemplo, vamos lá. Nós tivemos aí o nosso vice-presidente numa foto reunido com os maiores líderes das facções criminosas e de terrorismo do mundo. O que vai acontecer com Alckmin se ele não puder mais tirar fotos ali com o líder do Hamas, com o líder do Houthis, do Hezbollah, do Jihad Islâmica, do ISIS, da Al-Qaeda? O que vai acontecer? Ele não vai precisar sair do Brasil mais. Então, presidente, é muito perigoso esse projeto, né? Nós tivemos aí exemplos. Será que se esse projeto for aprovado, a rainha do tráfico não poderá vir mais? Paga com dinheiro público passear aqui em Brasília? Defender o seu marido lá, chefe de facção criminosa? O que vai ser desse governo se ele não tiver o apoio dos marcolas da vida, presidente? O que será do governo se ele não tiver o apoio e o financiamento ali dos Fernandinhos Beiramar? Vai acabar, nós vamos perder metade dos deputados da esquerda. Eu gosto muito desses deputados, gosto de conviver com eles. Então eu acho que esse é um projeto muito perigoso, né? A Venezuela mesmo, que deve, acho que 10 bilhões para o Brasil. A gente vai ter que parar de financiar o terrorismo da Venezuela, do cartel de Los Soles. Né? É muito complicado, presidente. Então eu acho esse projeto muito perigoso, porque se esse projeto toma corpo e realmente for efetivado e a gente proibir o dinheiro brasileiro de cair nos bolsos de terroristas, de facções criminosas, vai ficar muito complicado para a esquerda, presidente. Muito complicado. E é bom debater com a esquerda aqui no Congresso. É bom, é um dos poucos entretenimentos que nós temos aqui em Brasília. Então eu acho que esse projeto é um absurdo, ele não pode pautar porque é um problema para a democracia, porque ele pode acabar com a esquerda. Obrigado, presidente. Kim falou que o projeto não é ideológico. Ele realmente não é um projeto ideológico, mas acaba sendo, porque se analisar, eu não consigo enxergar um governo de direita financiando terrorismo, emprestando dinheiro para terrorista. Eu não consigo enxergar. Agora, consigo sim visualizar governo de esquerda, já está comprovado, que são amigos de terroristas, defendem criminosos internacionais. Nós temos vários exemplos disso. O governo Lula tem amizade com narcoditadores, com criminosos, e eu vejo sim possibilidade de governos de esquerda, Lula da Silva e outros, financiarem grupos e estados. Citou a preocupação de quem vai definir quem são terroristas ou não. Ele falou o Trump, o Eduardo Bolsonaro. Não seria o Trump, mas o governo americano, eu acredito que tem autoridade sim para definir quem é terrorista ou não, porque eles têm a inteligência, eles têm capacidade de definir quem são organizações terroristas no mundo. E cabe ao Brasil aceitar, até porque trata-se da maior democracia do planeta, né, com a maior força militar do planeta, com certeza eles estão preparados para enxergar quem são ou não terroristas no mundo. Inclusive, há interesse do governo americano de classificar essas facções criminosas nossas aqui, né, esses demônios, né, que fazem parte de um estado paralelo, como organizações terroristas. Um exemplo disso, o tal do Maduro, né, que está cercado e não tenho receio nenhum em falar, né, o Gayer até comentou alguma coisa parecida com isso, mas eu estou torcendo, todo dia eu levanto cedo e olho as notícias para ver se um míssil não acabou com esse desgraçado desse Maduro e a corja dele. E o dinheiro do povo brasileiro definitivamente não é para ser usado para financiar terroristas. Lula da Silva é sim amigo de terroristas e de regimes autoritários criminosos. Muito obrigado, Sargento Faur, força e honra. Kim Kataguiri, na sua apresentação, expressou claramente que, embora já exista uma lei, a Lei 13.260, de março de 2016, que contempla todas as preocupações, inclusive do Conselho de Segurança da ONU, com relação a financiamento de organizações terroristas, ele cita como fundamento da sua preocupação esse órgão de ajuda humanitária,
que, ao que se sabe, essa acusação de que teria cedido recurso para o Hamas foi fruto de uma fake news já desmentida pela ONU e dando elementos, inclusive, para dizer que o governo fascista de Israel é quem financiou a difusão dessa fake news. Então, eu acho que o mérito, a preocupação dele é correta, mas é rebarbativa e tem sim um conteúdo dirigido ideologicamente, em consonância, aliás, com o que está acontecendo por parte do governo americano. O governo americano tem suspendido, inclusive, financiamentos para entidades como a Unesco, por exemplo, como a Organização Mundial de Saúde e outras entidades, inclusive por discordar também desse rompimento do Acordo de Paris, já que o governo dos Estados Unidos hoje acha que não existe emergência climática, assim como acha que as vacinas também são capazes de produzir jacarés, algo que a gente já viu aqui durante a pandemia. Portanto, por essas razões, eu acho que a gente deve recusar esse projeto, até porque existe lei capaz de coibir esse tipo de financiamento irregular. Eu diria, sem querer, nem ousaria nivelar os argumentos, mas eu sou, então, digamos, obrigado a dar alguma resposta que eu preferiria não dar. Vejamos, quando dos atos do 8 de janeiro e o conjunto da obra que ficou não é um voto impresso e auditável, é uma tentativa de golpe impressa, filmada, fotografada, deletada, de um golpe que felizmente não acabou acontecendo. Louve-se a resistência de duas forças, das Forças Armadas Brasileiras e também o Supremo. Está preocupado com o dinheiro público, evidentemente, que é uma causa nobre, mas nem sempre o que vem a seguida é necessariamente nobre. Quando, das manifestações do 8 de janeiro, a ministra Rosa Weber, então na presidência do Supremo Tribunal Federal, caracterizou como atos terroristas. O ministro Alexandre de Moraes, quando ele foi dar também aquela sua descrição verbal, oral, falou que ali tinha atos terroristas. Aí sim haveria um risco hipotético de até mesmo de um erro de um órgão como o Supremo Tribunal Federal, que não aconteceu. Então nós não podemos usar o dinheiro público também para financiar atentado que tentaram fazer no aeroporto de Brasília, ou para aqueles que planejaram, eu diria, apelidado a Operação Punhal Amarelo. Verde Amarelo. Desculpa, Verde Amarelo. Que foi assumido por um coronel da reserva dizendo, não fui eu que fiz, isso é verdadeiro. Fizeram campana para pegar o ministro Alexandre de Moraes. Os mesmos que agora se arvoram de estar contra o terrorismo são os mesmos que fazem campanha pela anistia. Fazem campanha pela anistia. Eu nunca vi nenhum destes dizer, olha, eu quero que aquele que foi para o aeroporto para explodir uma bomba, felizmente não conseguiu, ele esteja fora da anistia. Ou aquele que fez o plano Punhal Verde e Amarelo tinha que estar fora da anistia. Eu não vou falar do Bolsonaro porque, eu diria, todo mundo sabe as nossas diferenças e ele foi caracterizado, então, como comandante. Se fosse por esse tipo de lei, digamos, sem amarração nenhuma, porque quem é que define? Então, a bel prazer, o Bolsonaro, ele sairia de chefe da tentativa de golpe para um chefe terrorista. Cansa muito, senhor presidente. Está aqui ouvindo já há 3 anos, é uma questão de um golpe de 8 de janeiro. Isso eu acho que é uma coisa que está sendo revivido a cada sessão, sem nenhuma razão de ser. Não, que golpe? Golpe sem um canivete? Isso é um absurdo estar aqui dando essa conotação e colocando um ex-presidente como líder de um golpe que não existe nada comprovado, nada que alguém dissesse isso. Eu acho que a gente tem aqui que mudar esse discurso nessa comissão, pelo amor de Deus. Para orientar, deputado Gustavo Gayer pelo PL. Presidente, o PL obviamente orienta sim, né? A gente percebe que esse é o momento, como disse o colega Redecker, a gente está vivendo um momento tão curioso que em pleno 2025 a gente tem que aprovar uma lei para impedir financiamento de grupo terrorista. Né? Que governo é esse na qual se tornou agora uma pauta da comissão da Credem, impedir que dinheiro público vai cair no bolso de terroristas, de organizações terroristas internacionais. Então eu acho muito importante que a gente possa levar adiante, presidente. Até porque nós temos visto aí um avanço desse governo se aproximar de grupos terroristas. A gente viu aí líder do Hamas gravando vídeo de agradecimento ao Lula. A gente viu aí relatórios de entidades internacionais dizendo que o PCC e o Comando Vermelho, que todos nós sabemos são muito próximos e alinhados ideologicamente com a esquerda, está ajudando a lavar dinheiro do Hezbollah e do Houthis. Então, presidente, eu acho que esse projeto deve ser aprovado sim o mais rápido possível. Para orientar pelo PT, deputado Arlindo. Olha, eu até que gostaria de ter acesso a essa manifestação
hipotética e mentirosa, que qualquer um desse governo tenha manifestado o apoio ao grupo terrorista assim denominado. Essa facilidade em designar o crime organizado como terrorista não é por acaso. Crime organizado tem que ser combatido e está sendo combatido. Se o governo anterior fosse tão bom, quem sabe ele tivesse resolvido esse problema que continua lamentavelmente no Brasil. Mas por que não é por acaso chamar crime organizado de terrorista? É porque permite aos Estados Unidos da América, pelas suas leis nacionais, invadir qualquer país onde tenha, digamos, a definição de terrorismo. É esse o jogo, é por isso que nós somos contrários, por não haver necessidade e por ser uma proposta que não fecha a equação. Quem é que decide quem é terrorista? Mas vem em boa hora um projeto que altera a lei antiterrorismo para deixar ainda mais claro que o governo do PT, que Lula não pode fazer o que faz. Continuar se aliando com o que há de pior no mundo, envergonhando a nação e colocando o Brasil numa situação lamentável no tabuleiro internacional. Por isso, vou orientar sim ao projeto. Obrigado, deputado Marcel. Posso abrir o painel? Encerrada a votação, vamos abrir o painel. Sim, 22, 6 votos contrários, projeto de lei aprovado. Presidente, eu acho lamentável que a gente ainda tenha partidos nessa casa, os dois únicos partidos que votaram contra que o pagador de imposto brasileiro seja obrigado a financiar a organização terrorista foram o PT e o PSOL, mas eu quero agradecer a maioria dessa comissão pela aprovação desse texto, já está na pauta há algum tempo, é obstruído pelo governo há muito tempo, mas isso está em linha com a política do Itamaraty, né? Eu li há pouco aqui na Folha de São Paulo que o Itamaraty atuou, inclusive internacionalmente, para não considerar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, assim, é uma coisa que causa espanto, né? Porque combater, pelo menos na minha cabeça, né? Combater organização terrorista ou facção criminosa não é uma agenda ideológica, né? Acho que é uma agenda de Estado que todo mundo que tem um compromisso com o Estado de Direito, com o Pacto Social de 88 deveria aderir. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê hoje. Então, não satisfeitos em a gente ter uma diplomacia que quebra sua própria tradição e auxilia no afrouxamento do tratamento a organizações criminosas, a gente ainda tem uma base governista que defende que o pagador de imposto do Brasil seja obrigado a financiar a organização terrorista. Felizmente, não mais com a aprovação desse projeto. Obrigado, presidente. Projeto de lei aprovado. E agora, obviamente, vai dar seguimento aí dentro da Câmara dos Deputados até chegar no Senado. Acontece que vocês viram quais foram os dois partidos que votaram contra, né? Gente, eu acho que não é novidade mais para ninguém. Bom, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo. Eu quero saber, inclusive, né, se vocês acertaram os partidos que votaram contra. Eu acho que estava na cara para todo mundo. Sempre tem aquela velha desculpinha na hora de tentar argumentar, para no final das contas a gente sabe como que a esquerda costuma votar, né, gente, nessas situações. Sempre do lado errado da coisa, né? É impressionante isso. Bom, curte, comenta e compartilha. Fiquem ligadinhos, gente. Ligadinhos, ativem o sininho, que logo mais a gente se vê.